Joga pro alto e reza. Haja coração. Olha a batida. Selvagem, porteiro do Enem. Bom momento, caro ouvinte da Dream Team. Eu sou o Ellerson Fraga e existe melhor maneira de passar o Natal sem ser assistindo a NBA? Claro que existe, caro ouvinte da Dream Team. Há várias outras maneiras melhores de passar o Natal do que assistindo a NBA. Por exemplo, você pode passar o Natal ouvindo um episódio da Dream Team enquanto briga com sua família por questões políticas. Lembrando que sempre que a melhor arma do debate é sempre um pedaço de pau. Caraca. Belíssima. Apologia à violência. Bom, meu nome é Flávio e o Philadelphia é o novo Golden State Warriors. Que? Embidão é o Curry. Eu sou o Lucas. Não sou como as Eu sou o Vinícius. E é isso aí, caros ouvintes. Nós vamos falar hoje sobre os jogos de Natal da NBA. Todo ano são escolhidos alguns jogos, algumas partidas que teoricamente são super interessantes aos torcedores de toda a NBA, Tipicamente. que são transmitidas por todo o país, dos Estados Unidos, obviamente, aqui no Brasil, e ele é internacionalizado porque a Liga de Basquetebol Americana, ela vende seus direitos para todo o globo, e aí você pode acompanhar os jogos de Natal. Então nós tivemos alguns jogos, 5 deles, que foram até interessantes de assistir. E nós vamos comentar sobre isso e um pouquinho mais, porque nós gostamos de falar um pouquinho mais. E é isso aí, vamos para acompanhar esse belíssimo episódio. E os jogos de Natal já passaram, caros amigos de mesa. Nós tivemos 5 jogos, sendo o primeiro deles o Toronto contra o Boston Celtics, na casa do Toronto Raptors, onde o Celtics saiu vencedor por 118-102. Caros colegas de mesa, eu queria relatar aí que eu dormi nesse jogo. Lindo. Lindo. Mas o jogo estava muito legal enquanto eu estava acompanhando. É, por isso que você dormiu. O que vocês acharam dessa eficiência aí do Jaylen Brown? Você tem que falar Jaylen Brown. Brown! Bom, acho que a gente tem que começar pelo começo, né? Isso. Certo. Justo. Então, as defesas foram o principal fator no primeiro quarto. Primeiro, o Raptors começou abrindo um 10-0. Parecia que nada ia cair. Sim, parecia que nada ia cair. Depois o Celtics fez um 22-5. fez um 22-5 com uma defesa meio zona, mas dobrando também, meio homem a homem. Uma defesa assim que é vamos dizer, é uma particularidade do Celtics. Não são todos os times que conseguem fazer isso. Todo time tem entrosamento suficiente, um treinador tão genial igual o Brad Stevens para fazer isso. E falando assim do treinador, essa mudança aí no Celtics partiu do pedido de tempo, né? Tava 10-0, o Celtics fez um pedido de tempo e o jogo praticamente mudou dali. Então, e o Celtics, eles marcaram bem o perímetro do Raptors o jogo todo. E no garrafão eles conseguiram marcar bem. Assim, claro que faltou o Siakam. O Siakam ataca muito o garrafão. Qual sentido foi a falta do Siakam e do Gasol nesse time do Raptors? Então, o Siakam faltou o Siakam no ataque e faltou o Gasol na defesa. Porque se você ver do outro lado, o Celtics atacou bastante a defesa zona do Raptors, que ele sempre tem o Gasol lá para proteger o aro, e ontem eles não tinham, então o Celtics conseguia fazer bandeja com uma certa facilidade. Eles não só não tinham a presença defensiva do Gasol lá dentro, como não tinha a versatilidade do Siakam para fazer coberturas, né? E também você disse sobre eles defenderam bem as infiltrações do time do Celtics. Também outra coisa que faz falta o Siakam, né? Que ele é o principal infiltrador desse time. Isso. E a ausência dele é muito sentida, né? Sim. Um cara com a média tão alta realmente fez diferença na pontuação final. O Raptors ainda saiu com
com o número de faltas alto nesse jogo, né? Foram 22 faltas contra 22 lances livres cobrados contra 14 do Celtics. Então, geralmente isso acontece quando tem um time que é eficiente em infiltrações, né? Se analisar no número só, esse número cru e tal, sem ter visto o jogo. Uhum. Acho que o período que o Toronto foi mais perigoso, assim, do perímetro, enquanto o Celtics não se ajustou, foi no começo do jogo. Foi no começo do jogo, o Lowry meteu O Lowry tava ligado, entrou ligado. Deu pra o Raptors abrir uma certa distância, mas aí, como já foi comentado, o Celtics igualou novamente. Ontem, mesmo com uma pontuação alta do Van Vliet, ele não tinha tanto espaço para chutar do perímetro Pra infiltrar também. E isso fez falta na ausência do Siakam. A verdade é que o Boston jogou melhor o jogo todo, assim, se eu tirar aquele 10-0 no começo. A partida só não foi mais distante esse o placar porque o Tatum estava horrível. Teve aqui o field goal de 5 de 18, 27%. Terrível, assim, em contraponto com a performance espetacular, a melhor marca da carreira que ele teve no domingo contra o Hornets. E também o Boucher estava muito bem, matou muita bola, 7 de 10. O Van Vliet, como já foi dito, conseguiu jogar bem, apesar da ótima defesa nele. Eu ia falar do Boucher, que é uma grata surpresa, né? Ele foi... Temporada passada ele jogava na D-League, ele chegou a ser MVP da D-League, ele tem um caminho mais ou menos parecido com o do Siakam. Sim. E... É até um biotipo, assim, se quiser. Então, talvez... É que ninguém vai ser igual o Siakam, né? Se bem que o Adebayo tá fazendo um caminho parecido aí. Mas ninguém vai ser igual o Siakam, porém o Boucher tá mostrando bastante qualidade. No jogo contra Dallas ele fez 21 pontos, que foi a maior pontuação dele. E no jogo seguinte ele já passou, ele fez 22, não foi? 24, já passou. Ele tá assim... Ele pode ser pro Siakam nessa temporada o que o Siakam foi pro Kawhi na temporada passada. Uma espécie de segundo cara ali que às vezes toma a rédea do jogo. É claro que é cedo para dizer, mas ele tem chance que isso aconteça. Sim. Não, só ia falar que o Celtics ele vem de uma sequência de 3 vitórias, né? Antes desse jogo contra o Raptors, agora tá com sequência de 4 vitórias. Mas a distância, apesar que olhando por números de classificação, o Raptors é sexto e o Celtics é segundo, mas eles têm o mesmo número de vitórias. O negócio é que o Raptors tem 3 jogos a mais e 3 derrotas a mais, portanto tá bem lá embaixo comparado com o Celtics. Mas são dois times que vêm muito bem essa temporada. Vai ser um pouco precipitado, mas eu estou muito empolgado com o que vai ser os playoffs no leste. Principalmente do ponto de vista do desafio tático. Porque o Brad Stevens é um cara genial. O Nick Nurse ele teve momentos geniais já na temporada passada, que ele tira marcações assim, que é comum em high school, em college, e ele está usando a NBA para conseguir viradas, anular grandes estrelas. Essa temporada o Toronto já segurou LeBron para 11, 15 pontos. Lila, Embiid para 0 pontos, espetacular, né? É isso. E várias outras estrelas. Vem sendo um ano fantástico pro Nick Nurse. E o Boston também não fica atrás. O jogo coletivo deles também é muito divertido de ver. Sim. E como eu disse, Tem o Spoelstra, né? Também. Spoelstra lá no leste também vai ser muito divertido os playoffs. Porque tem também o do Indiana, como é que é o nome? Nate McMillan. Também é um time coletivo, ainda se o Oladipo eles vêm jogando muito, muito bem. E esse leste, apesar de todos os focos serem para as equipes badaladas do oeste, esses times do leste também são muito divertidos de acompanhar. Eu tô ansioso para ver a defesa de título do Raptors. Todo mundo esperava que ia ser um time que ia sofrer muito sem Kawhi e o Siakam
continuou no modo Deus. Melhorou. Melhorou. E se ele fizer o mesmo playoffs que foi na temporada passada, o Toronto pode ir longe de novo. E antes de chamar o próximo aí, eu queria falar sobre o que vocês acharam da super atuação do Jaylen Brown. A verdade, né? Então, o Jaylen Brown foi ridículo, cara. Tudo que ele chutava caía. Ele terminou com 30 pontos no jogo, né? E esses 30 pontos da maioria foi nesse terceiro quarto. Foi? Ah, sim, foram 16. 16 pontos no terceiro quarto. Eu lembrei, eu pus no Twitter. Foram 16 pontos do Jaylen Brown no terceiro quarto. Ele tava no modo Deus. Ele chutou 13 bolas, acertou 10. Meu Deus. Só pra vocês terem uma noção aí. Ele compensou tudo que o Tatum não fez, né? A outra atuação que a gente não pode deixar de falar é a do Kanter. Kanter que jogou muito no começo da partida ali depois que o Raptors abriu o 10-0, o Kanter foi um dos principais fatores pro Celtics conseguir chegar, porque o Raptors, por não ter o Gasol, tinha sempre que ter uma dobra no Kanter. Então, mesmo que ele não chegasse a pontuar, o pessoal tinha que voltar atenções para ele, que fazia com que o Celtics rodasse a bola, e o Celtics, quando roda a bola, é um dos melhores times da liga. E outra coisa também sobre o Kanter é que ele jogou com o tênis escrito Freedom. Isso. Por causa de alguns tretos aí com outros países, né? Ele é turco, ele é inimigo declarado do Erdogan lá. Isso. E aí, por ele estar jogando fora do país, fora dos Estados Unidos, o jogo foi no Canadá. E ele só tava pedindo liberdade, né? Porque ele quer poder fazer alguma coisa. Ele não pode sair dos Estados Unidos. Pode nem ver a família. Ele não pode ver a família dele. Mas isso é um assunto político, eu não envolvo isso bastante. A não ser em jogos de Natal. Bom, e o próximo jogo que tivemos aí na tarde de Natal foi Philadelphia 76ers contra o Milwaukee Bucks. Philadelphia ganhou com 121 pontos a 109 do Bucks. Numa partida aí que ficou marcada pelas bolas de 3 do 76ers. Bom, o que dizer sobre Bucks e Sixers? Parecia que os papéis tinham se invertido, né? Porque o Bucks, que é um time perigoso no perímetro, depois do primeiro quarto não conseguia matar quase nada. E o Sixers foi um Sixers que não se viu na temporada inteira. No primeiro quarto ainda foi um jogo bem equilibrado. Foram 11 bolas de 3 no primeiro quarto, isso contabilizando os dois times. Tinha defesa forte, mas a pontuação estava bem equilibrada ainda. O Giannis ainda estava no jogo por enquanto. O Embiid estava marcando ele grande parte do jogo, mas foi muito difícil durante o resto do jogo se virar sem a bola de 3 do Bucks, né? Parou de cair totalmente. Enquanto isso, o Sixers mantinha uma média de 5 bolas de 3 por quarto. E depois de um certo período, já com a saída do Giannis no finalzinho do jogo, pelo um mal acontecido, mas não deu mais pra... Foi falta ali. O Giannis jogou a partida inteira como um molecão. Foi isso que eu ia perguntar. Ele não tava meio afobado pro jogo, vocês não acharam isso? Meio? Né? Porque ele tava atacando a cesta igual um idiota, velho. Ele parecia o Westbrook. Então, eu ia falar sobre isso. É uma rodada de Natal, né? Muito importante por si só, por o país todo assistindo. Isso naturalmente cria uma expectativa grande no cara. Além de ser um rival de conferência que eles podem estar vendo mais lá na frente nos playoffs. Mas o Giannis, ele, como foi dito, ele tá totalmente afobado, parece. Desde o primeiro lance, assim,
O Embiid chutou a bola de 3 e aí acho que errou, não sei. Mas aí ele atravessou a quadra, foi e já quis meter bola de 3 também. E ficou uma coisa pitoresca, assim. Não, tava ridículo os contra-ataques dos Bucks, que ele saía batendo a bola pra cima do Embiid. Então, esse é o problema. Ele parecia que ele queria provar algum ponto, queria passar por cima do Embiid, e o Embiid foi jantando ele aos pouquinhos do jogo. E isso é uma coisa ridícula, cara, porque eu vejo isso no Giannis. Às vezes ele não tem a mentalidade, assim, de um jogador do nível dele. Eu já vi isso algumas vezes, assim, em grandes confrontos, assim, sei lá, contra o LeBron, contra o Harden. Ele acaba, principalmente na defesa, se jogando com tudo, assim, para tentar dar toco em cobertura. Ele quer dar toco em toda jogada. Ele, num meio da NBA que parece que alguns jogadores não se importam tanto com a opinião do público, ele parece que o único, assim, que se importa, e se importa demais, assim, além da conta. E às vezes ele perde a cabeça, cara. Ele começa a fazer jogada que não deve. Nesse jogo, assim, ele atacava o Embiid, assim, tipo, querendo provar o ponto, assim. Não tem nada a ver, cara. Ele não é nem como se ele fosse do seu nível, assim. Todo mundo sabe que você é melhor que o Embiid, mas ele assumiu esse confronto, assim, do nada, na cabeça dele, assim, tipo, sem necessidade alguma. Não há dúvidas sobre o grande jogador que ele é quando joga totalmente concentrado, né? Ele é simplesmente genial, né? E já é a segunda vez nessa temporada que os dois... Ele também teve o rolê com o Bruno Caboclo lá, né? Que ele tomou uma falta técnica, tipo, ele enterrou na cara do Caboclo e saiu gritando atrás do Caboclo, falando assim, daqui na sua cara, e tipo, ele falou, acho que da mãe do Caboclo, um bagulho assim, tá ligado? Eu falo da mãe dele, não Não sei sabia. se é exatamente da mãe, mas tipo, ele falou um xingamento, assim, tá ligado? Porque nesse ano teve a Copa do Mundo e a seleção da Grécia foi eliminada pelo Brasil. Não sei se eliminada pelo Brasil especificamente, mas teve um jogo que o Giannis só pôde jogar poucos minutos e ele tomou um toco lá e meio que ficou na cabeça dele lá por o time ter perdido por isso, e aí ele quis descontar no único brasileiro que estava jogando contra ele. Você citou esse confronto Embiid e Giannis, foi o que aconteceu na temporada passada. Eu lembro muito bem, ficou uma coisa pitoresca os dois. Um atravessava a quadra e chutava a bola de 3, a outra atravessava a quadra e chutava a bola de 3. Ficou uma coisa pitoresca, assim. Era um confronto individual ridículo. E foi até... Eu acho que é até hoje a melhor marca da carreira do Giannis, na verdade. E, na verdade, eu queria... Ele fez 52 pontos. Mas o Philadelphia Ganhou. É só citando um ponto. Parecia que quando eu falo que o jogo estava praticamente invertido os papéis, até em questão dos dois. Sempre é o Embiid que dá esses piti ele perde a linha, e perde a linha pra Gasol, pra uma série de centers pra quem sabe marcar ele. E ontem não, parecia que, lógico, o Embiid dava umas loucuras do nada e queria fazer uns ISO louco, mas ainda tava matando e o Giannis tava meio louco da cabeça. E pior, não foi nem que ele começou sendo bem marcado, assim, ele parece que desde a primeira posse de bola ele já veio malucado, assim, ele tava doido, mano. Ele veio pra provar alguma coisa que a gente não sabe o que era. Sei lá, o Embiid talvez tenha falado alguma coisa pra ele antes de começar o jogo, a gente não sabe. Mas a gente tem que falar do Embiid, que o Embiid, assim, ontem ele tava bem mais calmo. Ele faz essas bolas aí que você fala que ele tenta umas bolas impossíveis, mas o Harden tenta também, o LeBron tenta, todo dono de time tenta. Mas quando o Giannis tentou atacar o Embiid, ele jantou, né? Ele mostrou uma concentração muito boa. O Embiid, ontem ele mostrou, ele falou no final do jogo que ele quer ser defensor do ano, e realmente, como ele disse, ele provou que ele pode, claro, a gente já sabia disso, mas ele provou que ele pode ser defensor do ano essa temporada. Já visando, assim, um possível confronto de playoffs, os torcedores do Philadelphia e a NBA em geral podem ficar muito animados, assim, com a defesa do Embiid no Giannis, né? Que é um cara que até então parecia imparável, com seus 31 pontos de média, e parece que o Philadelphia arrumou seu próprio jeito de marcar, mas eu não sei o quão isso é
verdade, assim, porque parece uma coisa muito específica esse jogo. O Giannis completamente biruta, atacando igual um maluco, e porque essa defesa já foi vista até no passado, e como eu disse, ele chegou a fazer 50 pontos na temporada passada do Philadelphia nessa mesma defesa. E então, eu não sei o quão essa defesa do Embiid pode ser vista como o ideal pro Giannis, assim, como a solução para um possível confronto nos playoffs. Assim, eu acho que nem o Embiid vai marcar o Giannis nesse nível de novo, porque é muito difícil, mas nem o Giannis vai ser tão ruim assim, eu acho. A gente viu algo que dificilmente vai se repetir, que foram as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O Giannis perdido e o Embiid na melhor forma. Vai ser meio difícil isso acontecer de novo. Olha aqui, ó, Giannis 8 de 27, 29% de chute de gol, cara. Então. E 0 de 7 do perímetro. Por que ele tá chutando 7 bolas, cara? Não tem porquê isso. Não faz sentido. Outra coisa do jogo de ontem foi isso é insustentável, que foram as 21 bolas de 3 do Philadelphia. É uma coisa que não vai acontecer. A gente, não enquanto tiver com esse time. A gente pode esperar que o time melhore na bola de 3, mas isso foi nível Rockets chutando 50 bolas e acertando 21 na verdade, né? É a esperança, né? Melhorar essa bola de 3. É um time que usa muito os ataques por dentro, não tem tanto perímetro como ponto forte, mas deu pra ver que tem uns caras que vão ser importantes, principalmente nos playoffs. Tobias Harris continua bem. Korkmaz tá um bom... hoje não é considerado sexto homem por causa do Mike Scott, mas é um bom cara vindo do banco. O Matisse Thybulle também tem potencial para ser um bom 3&D. É um time que pode melhorar bastante e ser mais perigoso ainda nos playoffs. A gente poderia falar sobre isso também, que o Philadelphia deu uma chance pro Bucks ali no final. Isso foi meio... Isso, obviamente que em playoffs não aconteceria, mas... É uma daquelas, aquela relaxada que a vaca deitou. Que aquela desligada que você fala. Mas não é de hoje. O Philadelphia parece que depois que, por ser um elenco muito jovem, tudo mais, parece que quando o jogo parece estar ganho, eles meio que largam a mão e aí o outro time vai com tudo pra cima e começa a meter 10-0. Então o Middleton ontem meteu 3 bolas de 3 seguidas, não foi? No final do jogo. Um jogo que tava quase 30 pontos de diferença terminou com menos de 15. Então tem hora que vai precisar disso nos playoffs, que pelo menos não precisa manter o mesmo ritmo, mas manter uma consistência defensiva e não deixar o ego se levar e eles esquecerem da pontuação. Me parece um lance mais de concentração, sei lá. Que não é pra rolar um lance desse, assim, um jogo que teoricamente estaria acabado já. Mesmo se entrasse o terrão, não é pra o time voltar da maneira que voltou. A não ser esses clássicos igual tipo Celtics, ou recentemente que teve um jogo contra os Mavs que aconteceram essas viradas assim, mas em jogos que que você tem uma vantagem tão cedo no jogo, não é pra você deixar o outro time encostar dessa maneira no final do jogo assim. Então, eu tô reparando nessas últimas semanas que o Philadelphia simplesmente não consegue atacar a zona 2-3. No jogo contra o Miami Heat, o Heat, quando colocou a zona 2-3, eles estavam alguns pontos atrás, não vou lembrar exatamente quanto, mas o ataque do Heat, ou o ataque do Philadelphia simplesmente emperrou, ficou uma coisa sofrível, e o Miami Heat conseguiu sair com a vitória. A época, acho que a primeira derrota do Philadelphia em casa, né? E aí depois na mesma semana, contra Dallas, a mesma coisa. O Dallas implementou uma defesa zona 2-3. Philadelphia não conseguiu atacar, perderam dessa vez por 20 pontos em casa de novo. E ontem de novo, o jogo parecia que já tinha acabado. E aí o Bucks meteu uma zona 2-3. E mesmo com já alguns jogadores aleatórios já, e o Giannis daquele jeito, eles conseguiram diminuir e quase que deu jogo naquele final. É que os caras não estavam errando do Philadelphia também, então o
Tobias acabou acertando a bola importante ali no final, mas Fala, Tobias. mas eles se atrapalham muito, eles acabam dando os piores arremessos possíveis, dão muito turnover, cedem contra-ataque. A zona 2-3 é um pesadelo pro Philadelphia e todo time agora nessa temporada tá usando praticamente a defesa zona. Então isso é algo preocupante pro Philadelphia, porque ficou muito popular essa temporada, tipo, todo jogo em algum momento os treinadores usam uma zona e O Heat faz todo o jogo. sim, o Heat, Dallas, Boston, estão sempre usando. E cara, o Ben Simmons é um cara muito esperto, um armador muito inteligente, e normalmente esse tipo de jogador consegue dar um jeito de pontuar. né, nessa defesa por zona. Mas Ele não. é que ele não é só inteligente, a inteligência que iria ajudar ele. Esse tipo de defesa precisa ter um arremesso, né? E aí ele acaba prejudicando o time todo dessa maneira. Uma pausazinha rápida aqui, cara, o vídeo da Dream Team, para falar sobre o nosso blog e nossos planos de 2020 aí para o nosso queridíssimo podcast blog da Dream Team. Nós temos alguns planos aí para o ano de 2020, o ano de 2019 acabou. Esse ano de 2019 que foi o nosso primeiro ano de podcast e blog, nós aprendemos muitas coisas e vamos planejar muito e vamos fazer muitas coisas ou não para o ano de 2020. Temos vários planos para o site, o nosso blog, que é dreamteam.travel.blog. Você pode acompanhar lá, para sempre que sair uma noticiazinha nova, um novo texto, você vai estar sempre a par do mundo esportivo. Ainda assim, nós temos as nossas redes sociais que também tem novos planejamentos para ela. Você pode acompanhar o Instagram, que é @dreamteam.blog, e também o nosso Twitter, que é @dreamteam23. E sempre que sair um comentário sobre algum jogo que esteja rolando, você vai ficar sabendo. Acompanhe nosso blog, porque pode rolar muita coisa esse ano aí. Se você não acompanhar, você não vai ficar sabendo o que rolou no nosso blog. E é isso aí, muito obrigado e vamos ao nosso belíssimo episódio. Bom, e o próximo jogo aí da já quase noitezinha de Natal, que foi Golden State Warriors contra Houston Rockets, onde o Golden State, na sua casa, São Francisco, saiu vencedor com 116-104 do Houston. E pra mim foi um jogo que, não que o Steve Kerr precisava mostrar isso, mas foi um jogo que foi praticamente vencido ali pelo jeito que ele propôs o seu time jogar, né? Sim. Ele propôs um jeito de defender dobrando no Harden, mas não no meio da quadra, né? Não só o jeito que dobrava, mas o jeito que os outros três jogadores da defesa se postavam, né? Uhum. Que corriam mais atrás dos jogadores que tinham melhores médias de 3 e óbvio que sempre tentava pressionar se sobrasse alguém, mas sempre sobrava a bola para alguém que não tinha um aproveitamento tão bom, e mesmo assim ele não chutava completamente livre, né? Era aquele lance que o marcador chegava quase próximo de fazer aquele contestação de chute, e o Houston teve um aproveitamento bem baixo na bola de 3, e isso deu margem pro Golden conseguir acelerar o jogo muitas vezes e ganhar uma vantagem aí nesse jogo. Então, o Houston foi, entre aspas, surpreendido pela marcação do Golden State. Eu acho que ninguém estava esperando aquilo desde o começo, né? Porque... Não tava. Hã? O Harden sofreu dobra na temporada inteira. Então... Acho que não dessa forma do Golden, acho que talvez. Já teve sim. Então, mas desde o primeiro minuto foi... já sofreu contra o Heat, pra falar. Já sofreu contra todo time dobrando nele. Então, o Houston não soube sair da dobra, até soube sair. O problema foi que o pessoal não
não estava conseguindo acertar o chute de 3. Porque o Golden State tinha o plano de dobrar sempre no Harden, no meio da quadra, e deu certo. Eles conseguiram tirar a bola do Harden, e essa bola ia para o Westbrook na maioria das vezes. E o Westbrook achava sempre alguém no perímetro. Ele pegava a bola, atacava o aro, alguém tinha que vir cobrir e ficava alguém livre por causa da dobra no meio da quadra. Só que esse alguém que chutava normalmente não acertava o chute. O Houston não é que encontrou dificuldade para sair da dobra, não foi isso. Esse é o lado bom. O lado ruim é que realmente não matou o chute, não era? O ponto positivo é que o Houston soube sair da dobra, o ponto negativo é que errou todos os chutes. Mais palmas para o Golden State, que conseguiu executar bem as rotações defensivas, tirando uma ou outra jogada que o D'Angelo Russell ficou perdido. Foi uma bela rotação defensiva, guiada pelo Green. E até assim, é algo positivo, porque a gente não esperava isso do Golden State, vamos ser sinceros. O time do Golden State está muito ruim essa temporada. Sim, é o último. Assim, na conferência mas na liga tem o Atlanta. Então, apesar de ser uma derrota ridícula por parte do time do Houston, eu não acho que essa situação seja nada preocupante. A dobra no Harden não é nada nova, a essa altura dessa temporada. Ele vem sofrendo dobras a temporada toda e apesar disso está com 38 pontos de média, quase 40. E também o Westbrook já parece estar muito adaptado com essa dobra no Harden, porque aí ele recebe a bola no 4 contra 3. Ele já parece estar muito mais adaptado com o que fazer a partir daí. Anteriormente a esse jogo ele estava com média de quase 30 pontos assim nos 8 jogos anteriores, já estava muito melhor. Nesse jogo simplesmente a bola não caiu, ele fez muitas vezes a jogada correta e depois quando Gary Clark, Daniel House e todos os outros estavam errando bastante bola, ele começou a forçar bastante bola e aí virou a bola de neve. Em relação à novidade assim, eu não vi muito nesse jogo. O que eu acho que Houston tem que trabalhar é uma forma de, mesmo quando sofrer dobras do Harden, uma maneira de colocar ele na partida. Porque normalmente eles tentam essa dobra no Harden lá no meio da quadra, mas como funciona muito bem a bola indo no Westbrook depois e tudo mais, os caras matando bola, eles acabam desistindo, vendo que tá tão eficiente quanto o ataque do Houston. Mas no momento em que isso dá certo, que o Westbrook erra, que os arremessadores erram também, aí o Harden tem que achar uma maneira de ele ficar com a bola e não sofrer essas dobras. E se tirasse um pouco a bola da mão do Harden, ele se movimentasse lá dentro, então, entre corta-luz e pegasse a bola só no momento seria um plano, mas você já viu o Harden fazer isso alguma vez? Eles tinham que fazer isso, Nem que fosse uma jogada legal, eu acho que seria uma jogada legal, seria um pick and roll do Harden e do Westbrook, porque você não pode dobrar em nenhum dos dois. O Westbrook em progressão à cesta, você não pode deixar o Harden livre em nenhum segundo, mas você também não pode deixar o Westbrook livre. Sim. Uma jogada que eles nunca fizeram. Assim, principalmente o Houston, que sabe jogar com 5 abertos, essa jogada seria excelente, porque o Capela não vai estar lá dentro, deixando um marcador lá dentro povoando. Vai ter 5 pessoas abertas com o Harden fazendo pick and roll com o Westbrook. É uma jogada indefensável. Que se o D'Antoni tem que fazer alguma coisa também, porque as jogadas deles são basicamente faz o pick and roll com o Harden e deixa ele decidir tudo. O treinador tem que ter um dedinho aí, né? Que era o que acontecia ano passado, né? Sempre aconteceu, desde que o D'Antoni chegou. E o Harden tá assim com a vinda do Westbrook pro Rio. Eles sempre foi assim e sempre deu certo por causa do Harden, mas o D'Antoni tem que ter um papel de treinador às vezes. Um ponto bom para pro Golden foram o número de pontos que eles conseguiram em lance livres, né? Foram 25 pontos de lance livres contra 14 pontos do Houston.
E só teve um erro, 3 erros de lance livre só. Foi 25 de 28 no lance livre. E mostra, acho que talvez o que foi o jogo, né? Porque o Golden acelerava muitas vezes e o Houston fazia algumas faltas bobinhas até. E o Golden foi aproveitando essas pontuações assim de faltas, até com o Draymond Green, fazendo infiltrações lá daquele jeito meio louco dele, quando ele pega e sai correndo. E também essa vitória pode significar algo importante para o Sea Golden, né? Não que as pretensões do Golden estejam atualmente muito altas, por conta das coisas que estão acontecendo aí, mas é a terceira vitória seguida desse time, e uma vitória em cima de um time lá em cima pode elevar a moral desse time, não dizendo assim que eles vão brigar por playoff, brigar por título, mas talvez manter a imagem dessa franquia boa, né, pelos anos anteriores dela. E não que os anos anteriores assim vão apagar tão fácil, né? Mas para os caras que estão lá agora é uma moral a mais que eles podem ganhar aí. Outro cara que a gente tem que mencionar aqui foi o D'Angelo Russell, né? Fez uma bela partida. Com aquele belíssimo cabelo. Tá sabendo comandar esse time na ausência Com a ajuda do Green, né? das grandes estrelas, isso. Nos 30 minutos em quadra, deu pra perceber, assim, um cara que sabia comandar os pick and rolls, ele tava sabendo a hora certa de dobrar no Harden, era algo em torno de uns 3 segundos já tinha dobra no Harden. Mas ele até... E a dobra dele até tava melhor, né? Quando era ele dobrando, parece que tinha mais efeito, né? Sim. O problema dele foi na hora de voltar depois da dobra. Depois que o Harden soltava a bola, ele ficava perdido, não sabia pra onde correr. Sim, mas de todo modo dava pra ver um Golden State que estava sabendo ir lá dentro, até nos mid-range estava acertando bastante bola, não estava só dependendo da bola de 3 como foi em outros anos, porque eles sabem da limitação e não tem a qualidade. Então, mas parece que os jovens deles estão começando a pegar jogadinhas aos poucos, assim. Ninguém vai sair Curry dali, mas eles estão começando a entender a defesa do time, o ataque do time. Vai ser a única coisa que vai dar pra tirar desse time esse ano, né? Não tem o que fazer. O Curry, se fosse pro Curry voltar, ele voltaria em março, mais ou menos, pra quê? Só não tá ficando pior porque não tem como ficar pior esse time, né? Esse time aí pro ano que vem, sei lá, se conseguisse tirar 2 jogadores de mediano pra bom desses novatos aí, ficaria muito positivo essa temporada. Ou do draft, né? Quem vai vir no draft, Sim, que eles vão pegar a escolha alta. Se excluindo assim do draft por causa... porque você não tem... Enfim, não, sem considerar o draft, assim, eu tô falando dos jogadores que atuaram esse ano, assim. É o único saldo positivo que daria pra tirar essa temporada surgir um bom novo... surgiu o Eric Pascal, que é da segunda rodada e vem com média, se não me engano, de 15 pontos. Ele jogou pouco essa partida. Sim, ele vem jogando muito bem. E, pra falar a verdade, eu acho que desses caras novos que tiram o Golden State, deve ser o único que vai seguir com eles, porque o resto é muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. E vamos agora para a partida mais esperada desse Natal. Denver Nuggets e New Orleans Pelicans. Não, que era... Ninguém tava esperando isso. Que plot twist. A batalha de Los Angeles com Lakers e Clippers. Os 2 times mais badalados dessa temporada. Sem dúvida. Onde o Clippers saiu vencedor com 111 pontos contra 106 do Lakers. O Clippers aí que deixou de ser o primo pobre do Lakers pra disputar as pontas aí. E o jogo foi nada além de esperado, né? Foi um jogaço de basquetebol. Foi bem disputado mesmo, nada que a gente poderia esperar menos, né? O primeiro quarto foi 33-31, foi o placar alto, apesar que essa temporada tem vários placares assim. Mas era um placar alto dos 2 times brigando ferrenhamente ali. Você vinha LeBron e Anthony Davis jogando muito lá e o Kawhi chegando para definir uma bolinha então, que ele sempre faz. O destaque do primeiro quarto foi o Kawhi, né? Porque o resto das estrelas não jogaram bem no primeiro quarto. Na verdade, quem jogou bem de verdade foi o Kawhi, né? Das estrelas. Meu Deus do céu, velho.
Até hoje eu não sei como aquela física de chute dele, ele não consegue errar, velho. Ele não erra. E é muito bonito, né? E só com o pulso, né? Chuta só. Só com o pulso. Muito Parece estranho. que o tempo para assim, quando parece que todo mundo tipo, para de respirar, ele arremessa, todo mundo volta. E ele é daqueles caras. Hoje eu posso dizer que eu não sei se o LeBron é mais assim, velho. Que você sabe, parece que ele pontua na hora que ele quer. Calma. O LeBron é. O Kawhi eu vejo mais. Parece que quando ele quer, ele fala, vou entrar lá e eu vou E o pontuar. Harden que tem 40 pontos de média? O Kawhi tem Mas 26. cadê os 40 pontos dele, ó? E aí? De 40 pontos de média. Mas o Kawhi é sensacional. O jeito que ele joga assim é tipo. Não é fácil, só no né? ataque, né, velho? É fácil. Ele joga fácil demais. Então, até na defesa ele joga fácil, mas é aquele fácil que, puta, se olhar pra frente, acho que todo jogador deve, tipo, não obviamente na hora lá, mas assim, puta, hoje eu pego o Kawhi, né? Óbvio que muitos jogadores são gás a mais, só assim, pô, você passar desse maluco então, filho. Mas, mano, você é louco, o Kawhi é 24. Cara, esse olhinho tá brilhando, cara. Falando Eu gosto muito do Kawhi, né? Independente do que tenha acontecido com ele com os Spurs, tipo... Eu fico lembrando daqueles momentos das finais dele contra o LeBron James. Que ele ficava com a mãozinha na cara do LeBron assim. Então, se as estrelas do Lakers não estavam tão bem a ponto de disputar com o Kawhi, que vinha monopolizando as ações, uma surpresa foi o banco dos Lakers muito bem, principalmente o Kyle Kuzma, né, que começou a meter bola quando saiu do banco, acho que logo no primeiro quarto. Sim, ele salvou, né, o Lakers no começo do jogo. Sim, ele acabou o primeiro quarto com mais pontos que o Kawhi, né, foi 16-15 por Kuzma, né? Sim, ele meteu um buzzer ainda. O banco do Lakers pontuaram bem, o Kuzma com 25, o KCP com 13, e foi basicamente isso o banco dele, né, de grandes rotações e tal. Mas o Caldwell Pope teve 29 minutos de jogo, né? Foi a maior minutagem do banco do Lakers. Tanto faz. O Sweet Lou também vem do banco, o cara joga 40 minutos por jogo. Banco é banco. Não, só tô falando pela pontuação, porque, por exemplo, você não podia esperar que o Dwight Howard fazia 2 dígitos jogando 12 minutos. Cara, você jogou 12? Só jogou 12 minutos, só. Apesar que ele teve 9 rebotes. É a máquina de jogo. Se por um lado as estrelas dos Lakers não estavam conseguindo bater de frente com o Kawhi, que vinha monopolizando as ações, o Kuzma veio do banco muito bem e acabou o primeiro quarto com mais pontos que o Kawhi até, né? Acho que 16-15. Acho que fez até um buzzer beater. É o que estão falando aí. E Vejam lá. E o banco dos Clippers, que é o melhor da liga, eu acho, com o Lou Williams, Montrezl Harrell, essa dupla de pick and roll fantástica, o Lou não conseguiu produzir. E se por a batalha dos times titulares o time O Clippers ganhou, né? o time dos Clippers ganhou, dessa vez o banco que ajudou os Lakers. Verdade, normalmente esse banco do Clippers é bem mais explosivo, né, em questões de números, e só o Montrezl Harrell, cara, Sim, o Shemet não saiu jogou com bem, dois. o Lou não jogou nada também. Então, eu queria falar do LeBron que ontem ele chutou 12 bolas de 3 e acertou só 2. Assim, não é estranho o LeBron tendo um baixo aproveitamento de 3. O estranho é ele ter chutado 12 bolas. O número foi muito alto pro LeBron. E por vezes ele colocou a mão na virilha. Eu acho que tem um problema aí pro LeBron. Foi a contusão dele no ano passado, foi essa, Sim, né? foi a mesma Apesar que eu tô lesão achando no que- mesmo dia. Apesar que mesmo assim eu acho que foi mais da pancada que ele tomou, mas... Então, eu vi uma notícia hoje de que o Lakers está pensando em sentar ele até ele recuperar isso aí. Eu vi dizer que ele já estava com essa lesão tinha um tempo e já vai ficar gravado. Olha que coisa linda. Agora, Pra jogar e perder. uma opinião minha, assim, que tipo, toda vez que eu vejo o jogo do Lakers, ou um jogo que o LeBron tá jogando, eu prefiro muito mais o LeBron num time titular que tenha um armador. Não tô dizendo que precisa, tipo, ser um Kyrie Irving da vida, igual eu tava no Cleveland.
Mas O eu Rondo gosto já de ver o LeBron não tendo esse papel totalmente assim de armador, sabe? Obviamente que ele sempre jogou assim, não jogando na posição de armador, mas sendo o armador do time. Mas eu não sei, alguma coisa parece que, sabe? Eu olho assim e falo assim, poxa, eu acho que não sei, eu não consigo gostar tanto dele carregando tanto a bola assim do ataque da defesa pro ataque. Então, se por um lado o LeBron teve uma performance muito abaixo e com as expectativas que estavam no jogo, foi até decepcionante ver ele jogar desse jeito, também por causa da lesão, né? E quanto a performance do Paul George abaixo? Então, o Paul George jogou mal, né, ofensivamente. Sim. Foi um tocão do Magui, né? Do Anthony Davis. Foi bem. Mas eu acho que ele tomou do Magui também. Ele tomou 2, eu acho. Então, eu acho que um foi do Magui. Então, o Paul George Foi que eu até achei que tinha sido goaltending. O Paul George foi mal ofensivamente, mas do outro lado, ele conseguiu marcar o LeBron, né? Assim, a gente não sabe se o LeBron estava realmente sentindo pra valer isso, que seja. O Paul George conseguiu marcar o LeBron. Os dois têm um histórico de jogar um contra o outro nos playoffs e um ir com tudo em cima do outro, né? Eles gostam de se marcar. Muita série de playoffs Indiana e Miami. E é um matchup muito interessante, né? O LeBron, se eles se enfrentarem nos playoffs, os Los Angeles, como muita gente espera, né? Ele vai ter ou o Kawhi ou o Paul George. É incrível. Então, ontem mostrou como vão ser os embates, né? Vai ser Kawhi contra o Davis e o LeBron contra o Paul George. Quem sabe um banco contra banco. Também sendo um fator interessante. Teoricamente, quem definiria esse confronto aí seriam os bancos, né? Mas apesar que ontem o banco do Lakers foi melhor, mas o Lakers não conseguiu sair vencedor. Apesar do placar apertado e tal. Mas é um confronto que vai ser muito da hora de se ver assim no playoff. E eu espero que seja na final de conferência, porque vai ser muito mais da hora ainda. E vocês citaram grandes defensores e grandes matchups aí, não dá pra esquecer do Beverley, né? É uma pulga para grandes jogadores da liga, e ontem foi pro LeBron um desapego, estava 109 a 106. Sim. E aí ele no momento do chute do LeBron ele conseguiu foi preciso, dar um bloco, foi bem preciso, e ali fechou o jogo, né? Faltavam 4 segundos. E aí meio que fechou o resultado ali acabou, né? Ali acabou. E ainda o Clipper ficou com a bola ainda, que a bola bateu no dedo do LeBron ainda. Eu não gostei do jeito que a jogada foi feita, porque acho que o Paul George tinha chutado a bola do outro lado, e aí a bola foi pra mão do LeBron depois de 3 pontos, e eu acho que o Lakers tinha timeout ainda, poderia ter pedido, feito uma jogada. Não, eles foram a quadra toda, e aí o LeBron bateu bola, e eu não vou conseguir lembrar quem foi agora, acho que foi o Avery Bradley que fez o bloqueio pra ele, não foi nem o Anthony Davis. E aí depois o LeBron foi pro canto da quadra, assim, contra o Beverley, é um defensor ótimo, por que você vai enfrentar ele ali no final? Então foi muito confuso ali o final do Lakers, eu achei muito desorganizado. O problema desses Clippers é, sei lá assim, o Beverley é um bom defensor. Aí você vai trocar e você pega o Kawhi. Eu falei assim, não, quero isso aqui não. Aí você vem o Paul George. O Mo Harkless também é um time embaçado, cara. É um time complicado esse time. Encardido. E o último jogo foi de Denver Nuggets contra New Orleans Pelicans, onde o Pelicans saiu vencedor com 112 pontos contra 100 de Denver Nuggets. Então, nós temos a gente gastou muito tempo não dando a mínima pra esse jogo. Caramba, você falar assim. Não que sejam dois times horríveis. O Nuggets é o segundo, né? E o Pelicans aí é um time até badalado, tem algumas características interessantes. A característica deles é o Zion. O Zion que não vai jogar. Mas era 1h30 da manhã, né? Então aí...
Sejamos sinceros, você também provavelmente não viu. Eu só queria destacar uma coisinha desse jogo, né? Vai lá. Lógico, o Pelicans estava aqui por causa do hype do Zion, mas estava fora. E aí teve um career high do Brandon Ingram, com 31 pontos, 7 de 9 na bola de 3. Foi o career high dele, né, nesse quesito. E o Drew Holiday também com 20 pontos na partida e 8 assistências. E para não deixar passar também, 6 roubos de bola. E é isso aí que nós temos para falar sobre os jogos de Natal, que vem os próximos jogos de Natal do ano 2020. E você pode continuar acompanhando a Liga Nacional de Basquete Americano. Algumas trocas aí para acontecer no OKC? Sim. Quem sabe? Saberemos que sim ou saberemos que não. A gente aceita uma escolha de primeira rodada por aquele logo, viu? E nós ficamos por aqui por enquanto. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E Valeu. tchau. Tchau, tchau! Este episódio foi um oferecimento de Dream Team, notícias esportivas e podcasts.